eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido. E Emmanuel intitula o seu comentário Transitoriedade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito interessante, que são as conquistas no campo do espírito a partir da transitoriedade dos elementos do mundo. E é interessante porque quando a gente pensa em conquistas no campo do espírito, da alma imortal, nós temos no nosso campo de experiência, no nosso nível de evolução, o mundo como sendo essa grande escola. Só que quando nós contemplamos o mundo, tudo que nós temos diante dos nossos olhos materiais é transitório, é passageiro, tem uma data para acabar. Não importa aquilo que nós estejamos contemplando. Podem ser grandes edificações materiais, podem ser tecnologias avançadas, o próprio planeta daqui a bilhões e bilhões de anos vai chegar um momento em que ele, do ponto de vista material, vai ter cumprido seu papel e vai deixar de existir. Ou seja, tudo que há de material é transitório. E como nós podemos, então, adquirir valores no campo do espírito a partir de elementos transitórios? E a verdade é que esses elementos transitórios, eles nos oportunizam o trabalho, o serviço e o aprendizado. Quando nós começamos a entender essa pequena chave, nós descobrimos que tudo aquilo que nós temos de oportunidade de ação no mundo representa um convite a conquistas no campo do espírito. Mas essas conquistas devem ser através desses elementos, do serviço, do trabalho, do aprendizado, e não da posse daquilo que, ok, nada de errado com a gente buscar coisas materiais, mas devemos ter a consciência de que essas coisas, por mais que a gente as acumule, por mais que nós as tenhamos na mão, elas vão chegar a um ponto em que elas vão desaparecer ou vão passar a outras mãos quando a gente já não estiver mais no mundo. E como é que a gente pode buscar esses elementos sem cair nesse equívoco? Entendendo toda a situação como uma situação que dá essa oportunidade de aprendizado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imaginemos que alguém ajudou a construir um palácio. É um trabalhador, um ferreiro, um carpinteiro, alguém que edificou as paredes. Essa pessoa que foi lá ajudar a construir o palácio, ela aprendeu alguma coisa. Aprendeu a utilizar os materiais, aprendeu a destreza das habilidades de construção, aprendeu os cálculos, ela trouxe alguma coisa para si. Agora imaginemos que nesse mesmo palácio, dois reis começassem a disputá-lo, guerrear, brigar, matar por conta disso, e um deles sai vitorioso. Foi lá, conquistou o palácio. Ok, o palácio para esse rei é uma conquista, só que essa conquista é transitória. Vai chegar um momento em que ele não vai ter mais a posição de rei, ou que o próprio palácio vai ser destruído, que seja com o transcorrer do tempo. Quem aprendeu mais? Quem utilizou essa experiência do palácio para adquirir valores do espírito? Aquele que lutou, que matou, que agrediu para ter o palácio, ou aquele que se colocou na posição de aprender algo, servir, trabalhar, participar. Por isso, quando a gente estiver pensando nas situações de crescimento espiritual, lembremos que todas as situações, elas podem nos oportunizar conquistas no campo do espírito. Se são situações de escassez, de limitações, nós podemos aprender a disciplina, a contenção, a moderação. Se são situações de abundância, nós podemos aprender a melhor utilizar os recursos, a multiplicar, a aumentar a quantidade de bens que a gente pode fazer para a sociedade e para as outras pessoas. E lembrando sempre do seguinte, tanto a escassez quanto a abundância são situações transitórias e passageiras. Todas elas vão passar. As situações sempre passam, mas nós podemos ficar com o aprendizado e com as conquistas imortais no campo do espírito.
Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 11, em que o grande apóstolo dos gentios nos diz: eles perecerão, tu, porém, permanecerás, todos hão de envelhecer como um vestido. E Emmanuel intitula o seu comentário Transitoriedade. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a olhar de maneira mais profunda acerca desses elementos materiais e, mais profundamente, as lições espirituais que eles nos oportunizam. E o desafio para a gente hoje é olhar para aquela situação, para aquela circunstância que nós estamos passando, seja ela qual for. Pode ser uma circunstância de tranquilidade, de paz, de felicidade, de abundância. Pode ser uma situação de dificuldade, de obstáculo, de restrição, não importa. O desafio para a gente hoje é olhar para essa situação e nos fazer a seguinte pergunta: qual lição espiritual, qual conquista espiritual eu posso obter a partir dessa circunstância que, isso é muito importante, um dia vai passar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.